Corinthians também tem 10 pontos, 14ª posição, vai jogar em casa contra o Internacional. A torcida está por aqui já com o time, com o treinador, foram lá no CT cobrar. Enfim, é uma sequência que começa a incomodar e o técnico Dorival Júnior, a pressão para que ele seja demitido, aumenta. Vamos ver como a direção do Corinthians vai se comportar e lógico que vai depender do resultado desse jogo do Internacional, jogo interessante. O Corinthians precisa reagir no campeonato, até porque conquistou a Copa do Brasil ano passado, Supercopa do Rei esse ano, enfim, o Corinthians não está vivendo um bom momento, está sem o Depay, tem muita gente aí que de repente acaba desfalcando o time, prejudica o trabalho do técnico Dorival Júnior. E como eu disse, tensão elevada no Corinthians. A torcida não vai aceitar 9 jogos sem vencer. Se a sequência ruim continuar, a passagem do Dorival Júnior no comando do time pode acabar. O Corinthians fez o penúltimo treino de olho na partida deste domingo às 7h30 da noite contra o Internacional na Arena. E para começar a sexta-feira no CT Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior passou um vídeo com instruções táticas para a equipe. Depois, já no gramado, os atletas fizeram um exercício de posse de bola. Em seguida, quem atuou por mais de 45 minutos na derrota contra o Fluminense fez mais um trabalho regenerativo, assim como já havia sido feito na quinta-feira. O restante do elenco seguiu em campo, fazendo enfrentamentos em campo reduzido e treinando cruzamentos e finalizações. O Corinthians fecha a preparação na manhã deste sábado. O Timão é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro e precisa ganhar do Inter para acabar com a sequência de 8 partidas seguidas sem vitórias, a maior do clube desde maio de 2023. Vamos falar do Corinthians agora, então? Que está há 41 dias sem vitória. A última vitória do Corinthians, eu tive que anotar porque eu não lembrava, foi contra o Atlético Paranaense, jogando lá em Curitiba, no Campeonato Brasileiro, e isso no dia 19 de fevereiro. Foi 1-0, vitória que eu falo no tempo normal, porque teve a vitória contra a Portuguesa nos pênaltis, pelo Campeonato Paulista ainda, mas empate no tempo normal. Então são 8 jogos sem vencer, são 5 empates e 3 derrotas. O Corinthians, que agora tem mais um jogo difícil, vai jogar em casa, a gente já falou desse jogo domingo. Luiz Fabiani, quais as informações do Corinthians? Daqui a pouquinho a gente vai pegar a sonora do Dorival Júnior, a entrevistinha dele, assumindo a responsabilidade, falando da expulsão do Alan, também uma coisa que não dá para entender, falando da derrota. Diz aí, Luiz Fabiani. Vamos começar com a manchete, Silo. Se o Corinthians não vencer o Internacional, ele vai trocar de treinador na segunda-feira. Isso já está muito bem alinhado, já tá alinhado na diretoria do Corinthians. Porque o presidente Osmar Stabile está indeciso. O Stabile, ele já sinalizou até uma vontade de talvez trocar depois do jogo contra o Fluminense. Isso por conta de muita pressão de aliados políticos do Stabile, por conselheiros, diretores que frequentam o 5º andar do Parque São Jorge e que falam muito no ouvido do presidente. O Marcelo Paz, claro que a opinião dele tem seu peso, mas quem tem a caneta do clube é o presidente. Então, se o presidente decidir que é para demitir ou que é para manter, assim será. Então caberá ao presidente Osmar Stabile tomar essa decisão, mas a pressão é muito grande e um resultado negativo no domingo vai tornar praticamente inviável a permanência do técnico Dorival Júnior. Tem uma multa considerada acessível, embora seja alta em valores quando a gente trata de uma pessoa física, o Corinthians não considera uma multa que seja um empecilho na hora de demitir um técnico. São 3 salários a multa. Então segue basicamente o padrão do futebol brasileiro, como foi com o Hernan Crespo no São Paulo, por exemplo, pagamento de 3 salários. Assim será caso o Corinthians não vença o Internacional. Você mencionou a situação do Alan e o Alan será punido pelo Corinthians pelo cartão vermelho. Percentual do salário que será abatido, tentei confirmar a quantia com o clube, mas não me confirmaram, evitaram tratar de valores, até por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, então não poderia ser divulgado o salário do Alan publicamente, nem no off quiseram me assegurar o percentual, mas o Alan teve que se desculpar aos jogadores, isso ocorreu no vestiário do Maracanã, e também a comissão técnica do Corinthians, que se mostrou muito insatisfeita com a situação do volante, que foi expulso aos 7 minutos do segundo tempo na derrota contra o Fluminense. É verdade que ali já estava 2-0, mas quem sabe o Corinthians faria um gol, consegue colocar fogo no jogo. Ali a partida foi por água abaixo pelos lados do Corinthians por conta do cartão vermelho do Alan. Fluminense 3, Corinthians 1. E eu vou dizer um negócio pra você, ficou até barato. Leandro Guerreiro, o que está acontecendo com esse Corinthians? O que você achou do Corinthians nessa partida?
O Corinthians foi desfalcado, né, para um jogo importante contra o Fluminense, que está numa crescente, né, tem uma perda de um jogador no momento em que você pode tentar uma reação, você acaba jogando um balde de água fria na equipe, e o Fluminense aí tomou conta do jogo. A partir disso já dava com um pouco de controle do jogo, né, já tinha um placar à frente, e com a expulsão o Corinthians o Fluminense teve chance de fazer mais gols, né, teve mais oportunidade até por ter um jogador a mais. Dorival tá pressionado, isso é normal, quem trabalha nos grandes clubes do futebol brasileiro, né, de muitos jogos sem resultado positivo, né, o time de alguns jogos está oscilando, né, não tá jogando bem, então tem domingo aí para ele dar a volta por cima, como ele já deu em outros clubes, até mesmo no Corinthians, de estar passando um período ruim e conseguir reverter, mas só isso vai acontecer ganhando o jogo, né? Caso venha um outro resultado que não seja a vitória, pode ser que ele acaba sofrendo essa demissão. Assim, eu não concordaria, mas o futebol, infelizmente, não é o que a gente concorda, é o que os dirigentes têm na cabeça, e é o que eles fazem quando está pressionado também, quando se sofre a pressão interna, e pode acontecer isso no domingo. Sérgio. E o que eu notei nesse jogo, o Decilo, o Corinthians foi atropelado. O setor defensivo do Corinthians é o que mais funciona, nesse dia não funcionou. E aí você nota também a ausência de um grande jogador, aonde o Yuri Alberto tem grande facilidade de fazer o conjunto, 1-2, sair pro jogo, também ficou sozinho. Então o Corinthians realmente, por esse aspecto, não funcionar no jogo. O Fluminense, aí diferente, como a gente já sabe, é uma equipe muito rápida, tem um entrosamento perfeito, aonde está numa crescente e se impôs no jogo e soube tirar a paciência, soube tirar aí o melhor do Fluminense e também o pior do Corinthians, que foi a expulsão do Ala, né? E aí, nesse momento, onde o Corinthians se perde. O próprio Luiz falou que realmente o que pesou. 8 minutos do segundo tempo, você ter uma expulsão, joga tudo por água abaixo. E aonde cai a carga? No treinador. Porque o treinador muda, faz o que pode, coloca o jogador em campo, e às vezes o jogador não funciona, cai nas costas do treinador, e agora basta ao Dorival Júnior conseguir aí nesse jogo contra o Inter mostrar a qualidade que ele tem e sair do zero e tentar conquistar 3 pontos em casa. Eu tenho reparado o Dorival nas entrevistas coletivas, nas últimas, muito mais reativo, né? Então, defendendo o próprio trabalho, falando das dificuldades, que ele não tem reforços, que tem muitos jogadores lesionados, sempre usou esse tom. Depois do jogo contra o Fluminense, me pareceu um Dorival abatido, um Dorival que entregou os pontos e tomou ciência da situação dele no cargo do Corinthians. Então, vamos... Não sei se a volta de Hugo Souza e Carídio podem ajudá-lo. São jogadores importantes, são titulares que estavam servindo suas seleções, e tem essa questão aí, né? Se tropeçar contra o Internacional. Agora, um empate é considerado um tropeço, Fabiane? E aí Sim. ele pode ganhar o ovo de Páscoa junto com o bilhete azul? Eu arrisco dizer que até uma vitória jogando mal, viu, Silo? Porque a diretoria do Corinthians quer uma mudança de expectativas. E tem nome? Quanto a treinador, isso não é debatido ainda. Aliás, é debatido, mas a portas fechadas, né? Ainda nada que eu tenha recebido. Eu imagino que o Tite seja peça fora do baralho, tá? Carta fora do baralho, pelo que eu tenho acompanhado. E tem uma coisa no Corinthians que é diferente dos outros clubes, que é a importância da torcida organizada. No Corinthians, a torcida organizada é também um órgão político. Recentemente, eles estiveram no CT ontem para cobrança em cima dos jogadores da comissão. O Alexandre Domênico, que é o presidente dos Gaviões da Fiel, soltou uma nota não, né, mas um texto nas redes sociais dele, praticamente falando, pode trocar, beleza, mas Tite não. E no Corinthians isso tem muito peso. Um treinador chegar no clube queimado com a organizada é muito complicado. Lembram do Cuca, como ele chegou? O Cuca não estava queimado com os Gaviões da Fiel. Naquela altura, o Duílio Monteiro Alves consultou alguns organizados para ver se poderia contratar, mas as outras organizadas tiveram esse peso e o Cuca acabou pedindo boné depois de 2 jogos. Então, eu diria que o Corinthians, caso demita o Dorival, não vai contratar o Tite. E o Cuca fez parte da última sequência ruim que o Corinthians teve, do tamanho dessa, de 8 jogos sem vitória. Foi lá em maio de 2023, teve Sim. o Cuca, depois o Danilo. Teve Fernando Lázaro, Cuca e Danilo e Luxemburgo. E Vanderlei Luxemburgo, que também emendou acho que 4 ou 5 partidas sem vitória. Provável escalação do Corinthians agora: Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Angileri, André, Matheus Pereira, Carrilho, Bidon e Roberto e Lingard no ataque do Coringão para enfrentar o Internacional domingo. Comenta aí se você gostou dessa escalação, Fiel. Seria De Paula no sábado, no domingo.
O Last Dance do Dorival ou não? Olha, quais seu as informações Bento, aí? Não, aquela informação sim, sua. Sim. Você é meio, né? Você é um repórter Valmir Salário, né? Você tem aquela furo de reportagem investigativa, né? Aquela matéria... Cabrini. É o Cabrini. A reportagem da semana. Isso, exatamente. A reportagem da semana é Dorival. Como é que tá a situação do Dorival? Olha, deixa trabalhar. O Dorival Júnior, ele não está arrancando suspiros da diretoria de futebol, também não arranca suspiros de parte da torcida do Corinthians, né? Realmente, o Dorival ele está bastante questionado. Eu acho que tem que ser questionado realmente, mas também a gente tem que colocar uma grande parcela de culpa nos jogadores também. Porque os caras dentro de campo também, eu vou te falar, eles rendem muito pouco quando tem que render. Pô, a culpa é só do Dorival de perder pro Coritiba? Brincadeira. Sabe? Né? Na Neoquímica Arena. Então, assim, os jogadores também têm culpa. Só que, Domênico, o que é mais fácil você fazer? Você mandar embora 20 jogadores ou demitir um treinador? Tem isso. Né? É mais fácil você arrancar a cabeça do treinador. Os caras é mais fácil. Exato. Né? Só que a multa do Dorival é 8 milhões de reais. Quanto? 8 milhões de reais a multa do Dorival. Meu Deus. Então, se o Corinthians demiti-lo, vai ter que pagar essa multa. O Corinthians normalmente parcela essas multas de treinadores. Foi o que aconteceu com o Mano Menezes, por exemplo. Pra ver se o Dorival ia aceitar esse parcelamento, enfim. O que também ajuda o Dorival a ser mantido no cargo é a multa milionária que ele teria direito caso fosse demitido. E eu vou te falar uma coisa, Domênico, meus amigos e ouvintes. A diretoria do Corinthians seria tão amadora quanto a do São Paulo foi quando demitiu o Crespo. Se não tem a convicção que o Dorival é um bom treinador, por que deixou ele trabalhar na data FIFA? Sabe? Aí volta na data FIFA, em 2 partidas, uma contra o Fluminense, e de repente um eventual insucesso contra o Internacional, aí ele não presta mais. Aí ele é mandado embora. Quer dizer, então seria uma incoerência do caramba. Mas eles são sempre assim, né? Então, eu não tô defendendo a permanência nem a saída do Dorival aqui. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a situação dele tá complicada, a multa acaba segurando ele. E outro fator, que essa informação que eu tive, aquela informação somente é o seguinte, a diretoria tem uma certa paciência ainda com o Dorival por conta do início das Copas. Teremos a Libertadores e a Copa do Brasil, quinta. Corinthians começa a Libertadores, tem Copa do Brasil. Esse mês de abril, o Corinthians joga Libertadores. Eles vão aguardar, a diretoria está de olho para esperar como é que o time se comporta na Libertadores e na Copa do Brasil, porque o time do Corinthians e o Dorival são copeiros. Caso tenhamos um insucesso na Libertadores, em 2 partidas, por exemplo, tome 2 nabas daquelas bem servidas, aí vai embora? Aí cai. Aí mas bem servido ou por exemplo 1x0 e 1x0? Perder 2 jogos na fase de grupos da Libertadores, 1x0, cai. Não segura mais. Porque o Dorival a diretoria aposta nas Copas. Ele é copeiro. E ele já mostrou isso. Só que se ele não conseguir render nem nas Copas, não tem por que mantê-lo. Então, assim... O problema é que vai pouquinho, né? Exato. 2 situações que mantêm o Dorival lá. Primeiro, multa gigante. E a expectativa dele se dar bem nas Copas. Vamos aguardar. Mas que ele tá bem questionado, ele tá. Tá difícil a situação dele. O problema é arrumar alguém, né? Agora, hoje tá tão difícil. É aquela coisa, ontem eu até participei lá com o Samir Carvalho do Café do Setorista, Samir é muito bem informado. O Vojvoda, Marcelo Paes é amigo do Vojvoda. Vojvoda tem uma rejeição violenta. É mesmo? No Corinthians. Tem uma rejeição violenta. Foi mal no Santos, pô. Mas porque foi mal no Santos? A gente viu o último trabalho dele no Santos. Todo mundo queria ele antes, né? Não, exato, mas antes dele mostrar o potencial dele no Santos. Fora lá do Fortaleza. Então, gera uma dúvida. Você trazer o Vojvoda, então, é o seguinte, não é nem de perto aqui o sonho de consumo do Corinthians. Então, assim, a situação é complicada. Eu torço, sinceramente, para que o Dorival, ele melhore nas suas convicções, que ele pare com as teimosias que ele tem, sabe, de escalar. Mas o que ele tá errando? Desculpa, eu não acompanho, tá? Ele erra escalação ou erra durante o jogo? Ele erra escalação, erra as modificações. Vou dar um exemplo claro. Rodrigo Garro e Breno Bidon não dá pra jogar junto mais. Todo mundo fala isso. Acabou. Não dá. Não dá pros 2 jogarem juntos. Ele insiste em escalar os 2 juntos. Ele mata os 2. Mata os 2.
E o Breno Bidon acaba perdendo o futebol que ele tem, que ele vinha bem, o Breno Bidon. Agora ele caiu de produção pra caramba. Por quê? Porque ele fica jogando do lado do Garro. E o Garro, com todo o respeito do mundo, as garretes vão ficar nervosas comigo. Paulo, então assim, você falou, então eu queria entender. Você tá fechado com o Dorival, então? Por enquanto eu tô. Por enquanto eu tô fechado com ele. O Mano vai ficar bravo com Por você. enquanto eu tô Mano vai fechado ficar com muito ele. bravo com você. Por enquanto eu tô fechado com ele. Você aproveitou que a Letícia não tá aqui hoje? Eu estou fechado com ele, com o Dorival no seguinte sentido. Por neste momento, eu aguardo que ele faça uma boa partida contra o Inter e ganhe do Internacional. Mas assim, eu ainda não vou ficar em cima do muro, não. Por falta de opções no mercado, ainda que o Dorival pise na bola, eu ainda dou um voto de confiança pra ele até a Libertadores. Tá bom, até a Libertadores você fala aqui até que faz da Libertadores. Eu quero que ele ganhe os 2 primeiros jogos da Libertadores. Ele é copeiro. Entendi. Ele que faça o serviço. E para esse jogo de domingo, às 19h30, lá na Neoquímica, Hugo e Carrillo estão de volta, estarão já à disposição. Ranieri também. Então, como seria então agora esse novo time aí com eles em campo? Vamos ver, né? Por exemplo, se ele quiser... Eu acho que se ele quiser fazer alguma coisa proveitosa, né? Ele teria que colocar o Hugo Souza no gol. Aliás, Cauê, hein? Bom goleiro, hein? Cauê, bom goleiro. Porque o Donelli nunca se firmou como goleiro, nem o Felipe Longo. O Cauê, eu já conheci o Cauê, Marcão. Mas falei até na transmissão. Cauê ou não? Porque tem sempre a musiquinha do... Não, o Marcão, o Cauê é daquele estilo, vai entender o que eu tô falando, que o corintiano gosta. Aqui a gente não defende a violência, longe disso, somos paz e amor. Mas em 2022... São do Domênico, né? Em 2022, teve a final do Brasileiro Sub-20, foi Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. O Palmeiras ganhou de 1-0. O juiz apitou o final do jogo, o Cauê saiu de lá do gol do Corinthians, atravessou o capiteiro e foi dar uma voadora nos jogadores do Palmeiras. Não pegou em ninguém. Ele errou a voadora. Ele é ruim de mira, meio Daniel San. Errou de mira. Mas ele foi nessa daí, tá? Ele foi punido, etc. E tinha que ser punido, realmente. Sim. Mas eu tô dizendo que ele tem aquela pegada do fio desencapado. Do fio desencapado de goleiro que o Corinthians é meio assim. Meio entendeu? Fábio Costa. O Corinthians é meio assim, Ronaldo Giovanelli. É nessa pegada. Então eu gosto do Cauê. E ele pegou pra caramba o Cauê. Pois não, Larroca? Não. Mas você ficou falando aí que conhece o Cauê e eu tive aqui um déjà vu, né? Porque você falou a mesma coisa do Guinegão. Quando o Cauê falhar, você vai passar pano também? Ou você vai mudar a sua postura? Não, eu não sou amigo, eu não conheço o Cauê pessoalmente, eu elogiei a partida que ele fez. Como o meu querido Guilherme William, popular Guinegão, eu também, eu reconheço o futebol do garoto, mas ele tá em péssima fase, infelizmente pra ele, porque ele é um ativo do clube. Ele jogando bem, ele rende pro Corinthians e rende grana depois. Então, meu interesse é que ele jogue bem. Mas, seu Bento, então deve vir com o Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique, e aí nós temos um problema. Gabriel Paulista tá falhando de forma recorrente. O substituto dele direto é o André Ramalho. Vocês elogiaram pra cacete. Ele tá falhando, mas ele é bom jogador. E o André Ramalho é o substituto que também falha. Sim. Então o Dorival, nessa daí, ele vai jogar pro alto a camisa, quem pegar, joga. Eu acho que é Gabriel Paulista. E na esquerda, Matheus Bidu. Aliás, o Bidu tá suspenso. Andileri. Andileri vai jogar na esquerda. Tá suspenso o Bidu, né? Andileri joga na esquerda. O meio de campo, o Ranieri deve voltar e tem uma dúvida, o seu Bento. Ou Carrilho ou Matheus Pereira. Eu prefiro o Matheus Pereira, que também não tá muito bem, porque o Carrilho é meio mortão. Mas tanto faz também. Ele deve colocar Matheus Pereira no Carrilho, André Luiz e Breno Bidon. Na frente, Yuri Alberto e Jesse Lingard. Tem que jogar o Jesse Lingard. Entrou bem contra o Fluminense. Tem que jogar o Jesse Lingard. Coloca o Jesse Lingard pra jogar. Deve ser esse o time do Corinthians. Com essas duas dúvidas, seu Bento. Ali na zaga e no meio de campo, ou Carrilho ou Matheus Pereira. Mas o Corinthians, já tá tudo vendido na Neoquímica Arena, cara. Tá tudo vendido, 7h30 da noite, domingo. A torcida vai marcar presença. O Internacional. Vocês viram? Vocês jogaram contra o Inter. O que vocês têm a falar do Inter? O time do Inter é horrível. Mas quase perderam, velho. Não, mas quase perderam por causa daquele tapado do Roger Machado. O Inter. Então vamos ver, cara. Eu acho que deve ganhar do Inter, tem que ganhar do Inter, porque senão a coisa vai ficar feia. Carboneiro. Conheço ele. Tá na reserva. Tá na reserva. Tá no banco. Carboneiro. Eu acho, assim, domingo o Corinthians tem que mostrar serviço frente à sua torcida. Não dá mais pra esse marasmo, sabe?
Pelo amor 9 de jogos, Deus, hein, cara, não mano? dá mais. Precisa dar uma resposta, cara. Precisa dar uma Esse jogo é de resposta. 6 pontos. Mesmo dando resposta agora, meio de semana tem Platense na Argentina e depois Palmeiras, hein? Pois é. Tá E assim, feia a vou te coisa. falar, não dá pra poupar ninguém, hein? Fala pra você. Como diria Maurício Borges, alô Dorival, não é pra poupar ninguém não, eles não podem vacilar em lugar nenhum. Tem que colocar todo mundo. Eles vão deixar nós derrubar o Dorival lá, tá com cara. Que vai chegar nessa... Eles devem perder do Internacional e vão jogar quem fora? Platense na Argentina. Platense. Vão tomar fumo. Aí domingo nós vamos lá na casa dos caras de novo. Domingo é nós? Derruba, Você, deixa eu falar uma coisa. Não passa esse recibo. Ou cai antes, ou depois. Lá na frente. Eles não vão deixar. Não passa recibo, você tá louco? Você acha que os caras vão passar recibo? Mas eu vejo aqui o Corinthians 14º, 10 pontos, e quem cai é o Cruzeiro com 7. Então, por isso, Domênico, Só que tem que ganhar domingo, tem que colocar o time principal. A Chapecoense e o Mirassol, o Chapecoense tem 7 e o Mirassol tem 6, tem um jogo a menos. Se ganhar, por exemplo, vai a 10 o Chapecoense e o Mirassol a 9. Já encosta no Corinthians. Então, Corinthians tá... E o Botafogo, que tá atrás do Corinthians, uma posição 15º, tem um jogo a menos. Você tem 9 pontos, mas tem um jogo a menos também. Não, então, ô Domênico, e em o Corinthians... tese aí, rapaz, se for todo mundo ganhando aí... É brigar pra não cair, hein? Já começou uma briga aí pra... E o Corinthians, ele tem esse problema, Verdade. cara. O Corinthians tem esse problema de, eventualmente, no Brasileiro, ficar nessas aí, cara, sabe? Ficar flertando com o perigo. Então não pode, cara. Não pode Já esquecer foi o brasileiro, um quarto cara. do campeonato, Pelo já. amor de Deus, esquecer o brasileiro é um problemaço. Então é isso, mano. Cara, eu falei isso no começo do vídeo, porque eu já li alguns comentários falando, vai perder por 3-1. Eu sempre vejo ali no perfil do cara pra ver se ele não tá, se não é perfil fake, se não é perfil de torcida rival. Mas é cara que comenta recorrente aqui, torcer pro time perder, pro técnico ser demitido, mano. Não, se ganhar vai ficar mais 7 jogos, mais 5 jogos no Corinthians. Que fique, cara. O que importa é o Corinthians. Não tem essa torcer pro Corinthians perder pra demitir técnico. Eu nunca vou fazer isso. Espero que você também não, mano. Porque é uma vergonha, mano. A gente torcer contra o próprio clube por conta de uma pessoa, no caso do Dorival. Se perder, beleza, do jogo, aí a pressão vai ser enorme. Eu acho que a diretoria não vai conseguir bancar. Porque quando começa a arquibancada, já começa a gritar o nome do Dorival ali em protesto, é sinal que não tá legal, mano. É sinal que a demissão ali tá próxima. Quando a arquibancada pede, pode ver, mano. Quando a arquibancada grita, por exemplo, para demitir um técnico, etc., ele é demitido se perder. Eu lembro do Silvinho, o Ramon Dias, eu não sei se teve vai, alguma coisa assim, mano. Deve ter, acho, talvez, né? Mas é difícil segurar. Então vamos ver, cara, como vai ser domingo, tô ansioso. Jogo contra o Internacional, normalmente é difícil, mas a gente tem totais condições de vencer. Que recuperar a confiança também, né? E torcer para nossos atacantes começar a fazer gol, porque depender toda hora de zaga, de volante, é difícil, hein? O Roberto tá voltando agora, mas Guinegão, Pedro Raul nem conto mais, mano. O Lingard aí teve 2 chances no jogo passado, não conseguiu, mas ele falta de ritmo e tal. Ainda dá pra dar um crédito aí. Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.